Olá pessoal, vamos então dar continuidade das nossas aulas de Teoria das Estruturas 1. Então o nosso próximo assunto a se trabalhar nessa segunda VA é o método das forças, certo? Que eu já tinha comentado em sala, que é o nosso objetivo principal dessa disciplina, que agora é trabalharmos com estruturas hiperestáticas com o intuito de desenvolver e calcular suas reações de apoio e esforços internos. Então, vou passar aqui, teoricamente, sobre o método de maneira breve, e no próximo vídeo eu já vou passar para vocês um cálculo de uma estrutura hiperestática através do método das forças, o nosso passo a passo, para que depois vocês consigam realizar algumas atividades do assunto. Então, para resumir, uma vez que se conhece uma técnica para cálculo do deslocamento em estruturas isostáticas, ou seja, no nosso caso a gente estava trabalhando com o método do trabalho virtual unitário, né? Onde a gente aplicava ali uma estrutura virtual com uma força unitária no local que determinava o deslocamento da estrutura e depois fazia uma associação ali por integração, né? Entre os resultados da estrutura real, né, com os resultados da estrutura virtual para se obter o deslocamento. Então, o que a gente já estava fazendo com esse método do trabalho virtual unitário vai se repetir nesse método das forças. Eu preciso utilizar essa técnica, só que associar com algumas outras técnicas para que eu possa ter o meu método das forças, que basicamente ele segue essas 4 etapas aí. Que primeiro é identificar o grau de hiperestasticidade da estrutura, ou seja, o que a gente já fazia em isostática, por exemplo, quando eu tinha uma estrutura e precisava determinar se ela era isostática, hipo ou hiperestática, onde a gente analisava o número de reações de apoio da minha estrutura, o número de equações de equilíbrio que eu tinha, que são a somatória das forças em x, y e momento, mais somatória de momentos em rótulas quando tem, né? E essa diferença entre um e outro é o que eu chamo de grau hiperestático. Quando é igual, é uma estrutura isostática. Agora, quando é diferente e eu tenho mais travamentos do que equações, ou seja, mais reações do que equações, eu tenho uma estrutura hiperestática e eu preciso descobrir que grau de hiperestaticidade essa estrutura tem, que é a diferença entre o número de reações e o número de equações. Depois, a gente vai fazer o quê? Vai reduzir, certo? Teoricamente, a gente vai reduzir a estrutura de hiper para isostática. Então, a minha estrutura, mesmo sendo hiperestática, eu vou transformá-la em uma estrutura isostática e seguindo um procedimento que deve ser seguido. E aí vamos calcular diversas estruturas isostáticas, associá-las para que eu consiga realmente ter o resultado da minha estrutura principal, minha estrutura real, que era inicialmente uma estrutura hiperestática. Posteriormente, ali no terceiro passo, a gente vai obter uma estrutura equivalente através da adição de hiperestáticos, ou seja, de forças, nos vínculos rompidos. Então, quando eu transformo uma estrutura hiperestática em uma isostática, eu vou diminuir a quantidade de vínculos, eu vou romper, vou quebrar algum desses vínculos. Ou seja, transformar um apoio de terceiro gênero em de segundo ou de primeiro seria um exemplo dessa questão de romper vínculos. E quando você transforma uma estrutura de terceiro para primeiro, por exemplo, obviamente elas são diferentes. Isso não pode acontecer, eu tenho que ter uma estrutura equivalente. Então, quando eu transformar uma estrutura, vai gerar naquele local, naquele ponto de transformação, algumas incógnitas, chamadas de x1, x2, x3 e assim por diante, onde essas incógnitas representam exatamente aquela reação de apoio que foi rompida. Então, se eu transformo um apoio de terceiro para segundo, aquele momento daquele ponto, vamos supor um ponto A, um MA, ele vai sumir, porque não existe o momento A, nem um apoio de segundo. Porém, para continuar sendo equivalente à minha estrutura, esse MA vai se tornar uma incógnita chamada de x1, onde eu vou ter que fazer um cálculo posterior dessa incógnita para determinar o resultado final pelo método. E por fim, a gente faz uma compatibilização dos deslocamentos nos vínculos rompidos, através de uma matriz de rigidez que será representado no final dessa apresentação.
Aqui, só para relembrar a questão dos hiperestáticos, então quando você soma o número de reações de apoio de uma estrutura e o número de equações de equilíbrio dessa estrutura, você consegue determinar o grau de hiperestaticidade. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem o quê? Eu tenho 5 reações de apoio, porque eu tenho 3 por ser um engaste, e mais 2 por ser um apoio de segundo gênero, totalizando 5. Eu tenho 5 equações de equilíbrio, porque as 3 universais, somatório de força em x, somatório de força em y e somatório de momento iguais a 0, mais a somatória de momento em cada rótula igual a 0. No caso, tem 2 rótulas, totalizando 5. Com isso, eu tenho uma estrutura isostática, 5 menos 5 igual a 0. Então, eu não tenho um grau hiperestático, um grau de hiperestaticidade. Logo, uma estrutura isostática e não é uma estrutura que eu deva utilizar um método das forças, por exemplo. A outra estrutura teria 2 apoios de terceiro gênero, totalizando 6 reações de apoio a se determinar. Eu tenho equações de equilíbrio no seguinte forma: as 3 universais mais uma rótula, totalizando 4 equações de equilíbrio, tendo um grau hiperestático de 2, porque é 6 menos 4, 2 grau hiperestático. A minha próxima estrutura tem 2 apoios de terceiro mais um apoio de segundo, totalizando 8 reações. Eu tenho 3 equações de equilíbrio, que são as universais, porque não há rótula, tendo um grau hiperestático de 5, certo? 8 menos 3, 5. E a última, o último exemplo, tem 2 apoios de segundo mais um apoio de primeiro, totalizando 5 reações de apoio. O número de equações de equilíbrio são 3 mais uma rótula, ou seja, 4. E o grau hiperestático de apenas 1, porque eu tenho 5 menos 4 igual a 1. Nessa estrutura, eu teria que romper apenas um vínculo, o que faria esse meu cálculo ser mais fácil do que os demais, por ter uma quantidade menor de cálculos, não por questão de dificuldade, sim por questão de quantidade. Sobre os sistemas equivalentes. Um sistema ele é equivalente a outro quando ele provoca os mesmos efeitos. Então, eu tenho que buscar que a minha estrutura continue equivalente, mesmo sendo transformada. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura hiperestática que tem 3 reações no meu engaste, mais 2 reações no meu apoio de segundo gênero. Então, eu tenho 5 reações de apoio para 3 equações de equilíbrio. Então, eu tenho um grau hiperestático 2 nessa minha estrutura. Então, eu tenho que buscar romper 2 vínculos para que minha estrutura se transforme em uma estrutura isostática. Como eu poderia fazer isso? De infinitas formas. Porém, o exemplo que eu coloquei aqui, para que tenha uma equivalência, seria transformar o apoio de terceiro em um apoio de segundo, como está apresentado aqui, e aqui transformar o apoio de segundo em um apoio de primeiro gênero. Com isso, se eu observar essa estrutura agora, ela é sim uma estrutura isostática. A gente fez muito cálculo de pórticos assim, onde eu tenho 2 reações de apoio, mais uma reação de apoio no outro ponto, totalizando 3 reações de apoio para 3 equações de equilíbrio. É uma estrutura possível de se fazer por somatória de forças e momentos, certo? É determinado. Porém, essa estrutura é diferente da primeira. Nenhuma eu tenho uma estrutura hiperestática, no outro eu tenho uma estrutura isostática. Então, essa diferença de um outro não pode acontecer. Eu tenho que criar alguma coisa para que essa segunda estrutura seja equivalente à primeira. Ou seja, se eu transformei de terceiro para segundo gênero, eu deixei de existir aqui o momento A. E eu tenho que substituir o momento A por um valor idêntico. E esse valor eu vou chamar de x1, que eu preciso calculá-lo no processo. Esse aqui é um apoio de segundo gênero que teria um VB e um HB, onde quando eu transformei em primeiro gênero, o HB sumiu. Então, eu preciso representá-lo por uma outra incógnita chamada de x2. Então, observando essa estrutura com o acréscimo dessas duas incógnitas x1 e x2, ela passa a ser equivalente, ou passa a ser igual à estrutura anterior. E aí sim, eu posso calcular.
numa estrutura equivalente. Então, para entender sobre essa equivalência, a gente tem que entender um pouco sobre compatibilização cinemática. Então, para uma estrutura ser equivalente, nas figuras acima, elas sejam cinematicamente compatíveis, os hiperestáticos, no caso só x1 e x2, né, que não, x3 não, esse exemplo é só com 2, x1 e x2 devem assumir valores de tal modo que todo e qualquer deslocamento nos pontos A e B sejam nulos. Por quê? Na minha primeira estrutura aqui, o que eu tenho? Eu teria VA, HA e MA, VB e HB, e por ser um engaste, o que o engaste me proporciona? O travamento em todos os sentidos, ou seja, não vai haver deslocamento vertical no ponto A, não vai haver deslocamento horizontal no ponto A, e também não vai haver deslocamento angular de giro no ponto A, porque é um engaste. O engaste não permite nenhum movimento. O que seria um apoio? É para restringir movimentos, né? E meu ponto B é um apoio de segundo gênero. Então, nesse local aqui, eu teria o quê? Que também era de um outro exemplo de terceiro. Eu teria que a somatória o deslocamento vertical no ponto B é 0, o deslocamento horizontal no ponto B também é 0, porque eu tenho um apoio de segundo gênero. Ele interrompe esses dois movimentos. Agora, quando eu tenho essa outra estrutura isostática que eu desenvolvi, se eu parar para analisar agora como apoio de segundo gênero, apoio de segundo gênero ele restringe o movimento na vertical e horizontal, por isso ainda continuam sendo 0, mas é livre o giro em um apoio de segundo gênero. Logo, a deformação, o deslocamento angular, ele é diferente de 0. Enquanto que no apoio de primeiro gênero, eu tenho deslocamento 0 na vertical, meu apoio ele propõe isso, porém na horizontal ele é livre para andar, é um trilho. Então é livre para deslocar, ou seja, o deslocamento horizontal ele é diferente de 0. Quando eu olho essas duas estruturas, há diferença no sua compatibilização cinemática. Eu tenho 5 pontos considerados como 0 para deslocamento, no outro é só 3, e 2 deles agora deslocam. E o que eu teria que fazer então? Eu teria que fazer com que as minhas duas incógnitas x1 e x2 tivessem valores suficientes para evitar esse deslocamento, ou seja, para que no final o deslocamento de rotação no ponto A continue sendo 0, como no anterior, por causa de um momento x1 que proporcionasse isso. Da mesma forma que eu tenho que incluir alguma força x2 aqui, que faça com que o meu deslocamento continue sendo 0 como ele era na estrutura anterior, para que minhas estruturas sejam compatibilizadas. Então, esses valores de x1 e x2, eles no final são exatamente o valor do HB e o valor do MA. Então, quando eu determinar esses cálculos e encontrar no final x1 igual a 200, x2 igual a 50, por exemplo, os 200 seria o momento MA e os 50 seria a força HB. Então, basicamente eu estou fazendo o que a gente já era acostumado a fazer, só que subdividindo em várias pequenas etapas para que ainda continue sendo uma estrutura isostática no seu cálculo. Para isso, eu tenho que entender sobre o princípio da superposição dos efeitos, porque eu vou ter que trabalhar isoladamente com uma estrutura com os carregamentos reais e uma estrutura com apenas o x1, uma estrutura com apenas o x2. Então, eu tenho que trabalhar isoladamente e eu posso trabalhar isoladamente, porque segundo o princípio da superposição dos efeitos, o efeito global de uma estrutura ela é exatamente igual à soma dos efeitos isolados. Eu coloquei um exemplo bem simples para entender isso. Se você calcular essa estrutura isostática de uma viga de 3 metros com uma força de 10 e uma força de 20 nessas posições, eu teria como reação de apoio 13,3 e 16,6 os valores de VA e de VB. Agora, se eu quisesse calcular isoladamente, achei difícil calcular com a quantidade de forças que tinham. Eu posso calcular uma primeira estrutura só com a força de 10,
no mesmo local, sem nenhuma mudança, obviamente, uma estrutura de 3 metros, onde a força 10 está no primeiro metro. Isso resultaria em duas reações no valor de 6 e 3 no primeiro e segundo ponto. E eu faria uma outra estrutura com a força de 20 no seu respectivo local, ou seja, a 2 metros do primeiro ponto e a 1 metro do segundo ponto. Se eu calcular as reações dessa outra estrutura, eu teria 6 para a primeira VA, o primeiro V aqui, ó, o VA, e 13 para o segundo ponto VB, certo? Agora, o que eu faço? Essas duas estruturas, se eu uni-las, se eu somá-las, não viraria a estrutura real inicial que eu tinha do efeito global? Sim, é a mesma estrutura. Eu teria o 10 mais o 20 unidos, dando essa estrutura primeira aqui. E se eu somar as reações, então? Somar 6 mais 6, 6,67 mais 6,67 daria 13. Se eu somar 3 mais o 13, daria o 16. Se eu olhar essas respostas da somatória dos efeitos isolados, daria exatamente a resposta do efeito global. Então, eu posso tranquilamente fazer isso em qualquer estrutura, isolá-las e calculá-las separadamente. É claro que a gente não faz muito isso em estruturas isostáticas, porque você isolando as estruturas pode ficar até mais fácil fazer aquele cálculo em particular, mas a soma de uma quantidade alta de estruturas acaba inviabilizando o meu cálculo. Eu demando muita conta para isso. Mas para esse método das forças é necessário, porque eu trabalho com incógnitas que eu não sei o seu valor numérico. Então eu preciso separar para que eu faça depois uma somatória desses efeitos isolados. Como funciona o método das forças? A partir de uma estrutura hiperestática, como o exemplo que eu já tinha dado anteriormente, de um apoio de terceiro mais um apoio de segundo gênero, tendo um grau hiperestático de 2, o que eu transformaria essa estrutura? Eu transformaria ela naquela estrutura que eu tinha mostrado, que é uma estrutura de compatibilização cinemática, né? Que seria chamado de sistema principal de solução. Então, primeiro passo de todo cálculo do método das forças é criar um sistema principal de solução, que seria o quê? Uma estrutura isostática que fosse compatível com a estrutura real hiperestática. Então, eu transformei de terceiro para segundo gênero e de segundo para primeiro gênero, com a inclusão de uma incógnita x1 e a inclusão de uma incógnita x2. E esse passa a ser meu sistema principal. E agora, pelo método da superposição de efeito, eu vou pegar essa estrutura principal e separá-la em 3. Que seria o quê? A minha primeira estrutura seria uma estrutura com apenas as forças e os carregamentos reais que eu tinha. Então, aqui eu peguei uma estrutura que tivesse apenas a distribuída de 5 e a força de 20. Então, seria minha primeira carga isolada. Mas, agora eu refaço o meu cálculo com uma outra carga isolada, que agora seria o x1. E depois refaço o cálculo com minha outra carga isolada, que seria a minha força x2. Só que não só isso, eu teria que, para calcular essas duas outras aqui, do meu x1 e do meu x2, obviamente, se eu trabalhasse com a incógnita x1, eu não encontraria resultados numéricos. Ficaria tudo em função de x1 e ficaria complexo o meu cálculo. Logo, o que eu posso fazer? Eu posso seguir o conceito que a gente tinha do método, do princípio dos trabalhos virtuais unitários, que é o quê? Chamar o meu x1 de um valor unitário 1 e, ao final, pegar os resultados e multiplicar pela incógnita x1. Não daria a mesma coisa? Se eu tenho uma força 1 aqui, um momento 1 aqui, e multiplicar o sistema por x1, eu teria x1 da mesma forma que tinha inicialmente. Do mesma forma, o segundo passo. Se eu tenho uma força 1 para a direita e multiplico o meu conjunto por uma incógnita x2, eu teria exatamente minha incógnita x2. Por isso, eu separo a minha incógnita e deixo ela do lado de fora como multiplicador da minha estrutura unitária. Por isso, parece muito o método que a gente já estava fazendo do trabalho virtual
unitário, que seria o quê? Calcular uma estrutura real ali, isostática, que seria o meu sistema principal. Depois me preocupar com uma carga unitária representando o meu x1. Depois me preocupar com a carga virtual unitária representando o meu x2. E depois fazer uma associação, já que nada mais é do que o meu E0 somado com E1 somado com o E2. O que vale lembrar aqui é que você consegue determinar esses deslocamentos. Então, quando eu olho minha estrutura apenas com minhas cargas unitárias, tirando minhas incógnitas x1, x2, eu chamo ela de E0, minha estrutura E0. Nela eu vou encontrar os meus deslocamentos nos meus dois pontos que foram rompidos uns vínculos. Então aqui, como eu rompi o vínculo de giro, por isso o meu x1 é de momento, eu vou determinar um deslocamento de rotação chamado deslocamento do x1, deslocamento 1, da minha estrutura 0. Então, deslocamento 1, 0. E aqui eu tenho um deslocamento chamado deslocamento 2, 0, que é um deslocamento de translação em x. Por quê? Porque eu tinha transformado de segundo para primeiro gênero, então tinha havido essa possibilidade de deslocar horizontalmente. Então, o meu x2 seria o meu deslocamento 2 por causa do x2 e 0 por causa da estrutura 0. Então, o primeiro número é por causa de qual a incógnita que eu estou trabalhando e o segundo número é a estrutura em si. Então, para ver se entenderam, nesse E1, que seria a minha estrutura em função do x1, chamado de E1, eu teria um deslocamento de rotação 1, porque é o x1, e 1 de novo, porque é uma estrutura E1. Então, deslocamento 1, 1. E aqui o deslocamento 2, porque é o meu segundo deslocamento em função de x2, da minha estrutura 1. Então, deslocamento 2, 1. E por fim, eu teria uma estrutura chamada de E2, que é em referência ao deslocamento gerado pelo x2, onde eu teria um deslocamento 1 da estrutura 2 e um deslocamento 2 da estrutura 2. Então, esses deslocamentos são o que a gente precisa determinar para que eu consiga montar uma matriz de flexibilidade, certo? Então, eu teria aqui um cálculo feito baseado justamente nesse meu somatório, onde eu tenho um E0 mais um E1 vezes o x1 mais um E2 vezes um x2. Então, com isso, eu teria o deslocamento 1 da estrutura 0 mais o deslocamento 1 da estrutura 1 vezes a incógnita x1 mais o deslocamento 1 da estrutura 2 vezes a incógnita x2, tendo um valor total de 0. Por que é 0? Quando eu somar todos os deslocamentos aqui das minhas estruturas isoladas, eu vou ter meu deslocamento da estrutura global. E quanto que é o deslocamento da minha estrutura global? É 0, porque era um engaste inicialmente. Então, eu não tinha deslocamento de rotação do ponto A. O mesmo vale para a segunda análise. Se eu somar o deslocamento do ponto 2 da estrutura 0 mais o deslocamento do ponto 2 da estrutura 1 vezes sua própria incógnita, mais o deslocamento 2 da estrutura 2 vezes sua própria incógnita, eu tenho que, ao somar os deslocamentos isolados, eu teria o deslocamento global, que também é 0, porque é um apoio de segundo gênero, que não vai ter deslocamento horizontal. Para facilitar o cálculo, ao invés de trabalhar com o sistema, eu posso trabalhar com a matriz de flexibilidade. Eu gero uma matriz 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, que ao multiplicar pela incógnita x1 e x2, eu teria um total aqui, que é pegar esses dois resultados e passar para o outro lado da igualdade com um sinal negativo. Como o deslocamento vai ser sempre 0, então eu tenho que a primeira matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 1, que é a minha incógnita, eu teria o resultado de menos deslocamento 1, 0 e menos deslocamento 2, 0 nesse outro ponto. Com isso, eu vou conseguir encontrar x1 e x2. E a partir do momento que eu encontrar x1 e x2, o meu método finaliza. E eu só preciso de trabalhar com a somatória das forças e o equilíbrio das forças para encontrar as últimas reações de apoio. Mas se eu encontrar duas, eu já faço com que minha estrutura seja uma estrutura isostática e que as incógnitas finais possam ser encontradas
com a somatória de forças em momentos em estruturas como a gente faria em estruturas isostáticas. Então, eu queria só passar essa parte teórica. Pode ficar bastante confuso a parte teórica, mas vocês precisam entender um pouco sobre como é esse método, como foi desenvolvido. E quando eu for fazer um exercício com vocês, vocês vão entender bem melhor esse processo, certo? E aí vai ficar até mais fácil entender essa teoria quando observarem de novo esse vídeo ou o slide que eu vou enviar para vocês. Então valeu, e aí vou passar um próximo vídeo aula com esse cálculo de um exemplo simples para que você tenha um entendimento inicial do método.